pessoal, o programa Gerardo está começando, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar aqui sobre o mercado publicitário, um campo competitivo, mas que há anos a sua atuação é destaque. Pois é, Alberto Acela é o nosso convidado, vamos rever comerciais que ele produziu, analisar o mercado, relembrar histórias. O programa de hoje vai começar e você é nosso convidado. Fica com a gente. A cantora Flávia Venceslau é a atração da edição de março, a primeira do ano do projeto Music from Paraíba. É isso mesmo, o projeto de divulgação da música dos artistas paraibanos no Brasil e no exterior integra a programação do Mês da Mulher, que será apresentado na quarta-feira, dia 9, no Cine Teatro São José, em Campina Grande. A entrada é gratuita. Desculpe, mas não teve como controlar, viu, Alberto Acela? Bom, o poeta Chiquinho Gomes lança livro nesta sexta-feira em João Pessoa. A obra, O Amor em Verso, com capa ilustrada pelo artista plástico Marcos Pinto, tem prefácio assinado por Chico Azevedo. Francisco de Assis Correia Gomes escreve poemas desde a década de 80, mas somente agora resolveu publicá-los. O lançamento acontece nesta sexta, dia 4, na Fundação Casa de José Américo. Bom, você já sabe, o nosso bate-papo de hoje é com o publicitário Alberto Acela. Há anos atuando no nosso mercado. Seu profissionalismo é destaque e hoje nós vamos rever aqui muitas histórias e, claro, falar de projetos. Acela, muito bom ter você aqui. Você faz parte da nossa história, da história da publicidade paraibana. E é muito bom a gente estar ao lado de quem tem competência, porque a competência de Acela está estabelecida há tempos. E aí é saber como é que está a vida, né? Você vem de uma trajetória aí de publicidade, dirigindo uma das agências mais respeitadas de nosso estado, e aí, de repente, revolucionou, mudou tudo, porque o mundo muda muito rápido e o publicitário seguiu essa tendência. Foi isso? Eu acho assim, acho que a gente tem que estar se reinventando. Eu sempre acredito que você, quando faz coisas novas, quando você investe, né, em novos projetos e tal, você se reinventa no mundo, né? A vida faz com que você... Não, a vida tem essa andando, né? Vai andando, você fica fazendo a mesma coisa, Eu estou numa fase até me reinventando, mas eu não deixo de fazer meus projetos de publicidade, propaganda, não. Sim. Mas assim, eu estou fazendo muita coisa de televisão, que é uma coisa que eu gosto, você sabe disso, estou aqui no sistema fazendo várias coisas. Foi aí que surgiu o Melhor Escolha? Ou o Melhor Escolha foi quem fez você voltar a um universo dentro de um sistema de comunicação? Porque você estava no sistema através da publicidade, sempre esteve, né? Esses anos todos. Mas agora você está mais firmemente vindo ao sistema para produzir, para dirigir, para criar. É um novo tempo. Uma série de projetos que eu tenho, né? Realmente. Esse aí é o primeiro projeto que eu estou fazendo, mas eu tenho uma série, né? Assim, essa história de mercado imobiliário, eu sempre digo que as pessoas acham, não estou dizendo que eu não sei, mas as pessoas sempre acharam que o que eu mais domino no mercado publicitário é esse mercado de imóveis, né? Tanto assim que você vê das contas que eu sempre tive na agência e tudo mais, 80%, né, eram construtoras imobiliárias. O mais engraçado que eu sempre achei que as pessoas sempre dizem assim, a agência tem que tomar conta de um cliente. Você tomava conta de quase todos os clientes do mercado imobiliário. Eu acho que assim, primeiro a questão assim, você tem que ter muito ético. Sim, não é? Porque eu trabalho com o universo, por exemplo, de construção, eu tenho um amigo meu que vai lançar um cliente qualquer, vai lançar um empreendimento num bairro, não é? Se eu sei que o outro vai lançar, eu não posso comentar, olha, fulano está lançando. Então, eu acho que essa ética também, o comportamento da pessoa, do profissional da agência, faz com que você consiga conciliar esse aparente conflito de interesses, né? É interessante. Mas você sabe que eu vi mulher fora, em Pernambuco e outros lugares aí, tem algumas agências especializadas em determinados segmentos, né? Sim. Pernambuco tinha, eu acho que a OIM, era uma agência lá que cuidava mais do mercado de construção civil, também tinha várias construtoras. Eu acho que é muito grande esse mercado e é um filão bom e você com entendimento de vendas, né? Porque o que se busca na publicidade para mostrar de uma construtora é vender, né? Vender o produto dele. E aí você passa a ter um conhecimento diferenciado, realmente. Acho também, assim, eu acredito que quando você começa a trabalhar muito o segmento, você vai aprendendo muito sobre ele, né? Tem essa história. Então, de repente, assim, para mim ficou fácil planejar lançamento,
Pela experiência do que eu fiz. Ela deve ter lançado aí 200, 300 empreendimentos. Ou seja, você faz parte da história urbana de João Pessoa, né? Do cenário urbano ali. Esse daí eu lancei, aquele dali e tal. Acompanhei bastante. Os primeiros empreendimentos foram lançados aqui em Guarapari, Camboriú, né? Que foi quando você fez o primeiro trabalho, quando você fez a primeira reunião de corretores e clientes para apresentar trabalho, para apresentar vídeos, né? Eu tenho acompanhado isso. Camboriú, é da Epitácio Pessoa lá embaixo, é? Ali, acho que é Guarapari. Acho que Guarapari, ali. Guarapari, Camboriú, acho que é na Rua Carneiro, né? Isso, ali na isso, Carneiro. É isso mesmo. Então assim, teve esses lembrando coisa que eu nem me lembrava. Primeiros condomínios. Mas eu participei dessa história, os condomínios fechados, por exemplo. Para o telespectador entender, a vida do publicitário Alberto Sela sempre esteve próximo de quem faz coluna, porque os lançamentos imobiliários aconteciam e os colunistas sempre eram muito requisitados para poder conhecer, para apresentar o projeto, para participar dos coquetéis, para fazer a badalação que no processo de venda é necessária. Aí ele esteve sempre perto dessa atividade. Você começou, vamos voltar no tempo, vamos voltar agora. A tua atividade como publicitário, foi sempre publicitário ou você teve incursão na rádio? Não, eu comecei na rádio, comecei em jornal, né? Você vê, eu fiz um comercial que eu vou mostrar daqui a pouco dos 60 anos do Jornal Correio, que eu gosto muito daquele comercial. Aí se você olhar o livro lá que tem dos 60 anos, tem todos os editores, né? Sim. Galvão, Rubem Nobre, tal. E eu estou lá também, eu também cheguei a editar o Jornal Correio. Entendeu? Quer dizer, eu também fui editor de jornal. Eu não comecei como publicitário. Publicitário, assim, quem... Foi acaso ou não? O responsável maior por eu ter feito isso, você sabe, foi Genival Ribeiro, né? Sim, de saudosa memória. Agora, maravilhosa. Querida. Pois é. Então, assim, ele foi que colocou na minha cabeça que eu devia fazer isso, tal. Aí, na época, eu comecei a fazer, tal, assim, ainda meio tímido, né? Ali, assim, mas aí, assim, outra coisa que ele me facilitou minha vida bastante. Porque ele fazia o comercial, quer dizer, ele fazia o RP de ir buscar o cliente e você atendimento ímpar, né? Você sabe, Genival era uma pessoa fantástica, era desse, né? Sem ter esses conhecimentos, sem ter cultura, né? Sem tirar nada os louros nem os brilhos de ninguém, mas é muito difícil se repetir o Genival Ribeiro. É difícil. Então, assim, como eu comecei fazendo com ele e tal, não, vai fazer publicidade e tal, propaganda. E naquela época não tinha, assim, produtora, né? Estava começando a história de produtora de vídeo e tal. As dificuldades eram muito grandes, né? Mas aí ele dizia assim, aí ele começou assim, vai para o Rio, vai para São Paulo. Aí eu passava 15 dias aqui, 15 dias em São Paulo, no Rio, gravando. Cheguei a dirigir comerciais lá, me chamaram para ficar lá e tal, para dirigir comerciais. Mas olha, é curioso que esse é um procedimento que hoje as pessoas, não, fica muito caro, mas naquela época era caríssimo e Genival abriu o peito e ia. Porque ele tinha grandes contas, a alternativa era fazer isso. Então, eu aprendi muito com aquele pessoal lá, né? Sim, entendeu? Ou seja, foi nos grandes centros que você foi buscar informação. Grandes produtoras iam lá, os melhores diretores lá, eu ia para lá, comecei ali, né? Começava como assistente, como olheiro e tal. Bom, a nossa produtora Juliana Elisa elencou aí uma série de comerciais, eu queria começar mais ou menos assim, do que a gente fez, eu elenquei 6, inclusive o nosso célebre, né? A gente nosso chega nele. Célebre, que a gente chega lá, mas, assim, o que foi que eu posso mostrar, assim, de repente? Eu vou mostrar o último comercial, assim, premiado, porque vai uns 4 ou 5 anos que eu não participo, nem concorro à premiação, nem nada. Porque eu acho que também tem um pessoal novo aí fazendo, eu estou fazendo uma série de coisas assim. Você tem esse entendimento, isso é uma coisa que eu fico curioso. Às vezes a gente vai ver esses concursos, mas não tem ninguém mais dos conhecidos, dos famosos. Mas é porque geralmente não participa, né? Não, eu não estou participando há algum tempo, achei que não tinha material assim que eu gostasse para fazer. Eu acho assim, minha contribuição nesse contexto, entendeu, foi grande, né? Com o passar dos anos fica muito exigente demais? Também a gente fica também muito pragmático, muito, sabe, a gente acha às vezes que é importante é vender, e aí eu também, assim, talvez viaje menos por causa disso, tenho uma responsabilidade. Então, assim, o comercial, por exemplo, outro comercial premiado, acho que faz uns 4 ou 5 anos, é do Engenho Rio Paraíba, inclusive tem a Apolo, o condomínio do Engenho Rio Paraíba que a gente fez, que foi com a Apolo Costa, que hoje está no elenco da... A gente vai ver agora, do Engenho. Vamos lá. Eu não sei se é esse que está aí, é esse que está no... Vamos ler. Pronto. Em algum lugar do passado, num cenário de sonho que faz parte da sua história, existe um presente esperando por você. Engenho Rio Paraíba, um condomínio de campo a 20 minutos de João Pessoa, às margens do Rio Paraíba, para você desfrutar o ano inteiro.
com campo de golfe, casa grande, ruas pavimentadas, clube hípico, baias, pista para equitação, pier, clube de pesca, piscina térmica, fazendinha, trilhas e mais de 100 itens de lazer. Engenho Rio Paraíba, condomínio, golfe e clube, em até 100 meses a partir de R$ 149. Mais uma incorporação, Bougainville Urbanismo. Vendas Execute 2107-0101. Comercial que mostra o investimento no campo, que não é uma coisa comum no início de carreira. Né? Eu peguei a história assim, como era Engenho Rio Paraíba, então eu fui buscar um negócio na obra Além do Rego, né? Sim. Peguei o Apolo, que é filho do Pantera, que hoje está no Gloob, aquele canal fechado, fazendo Gabi Estrela, é um menino que todo mundo está apostando, né? Que ele está aí, ele é menor, né? Isso. Mas assim, aí eu apostei, botei o menino como Além do Rego, o menino de engenho, né? Sim. Ali a gente fez muito assim, bacana, partiu preto e branco e tal. Esse comercial, assim, para a época, foi um comercial caríssimo. Hoje, eu acho que hoje ainda ninguém faz comercial com preço desse, né? Não, assim, é maneira de falar, era um investimento grande, na verdade. A gente foi para um hotel, ficamos lá hospedados, ocupamos 12 apartamentos no hotel aqui, perto de Gravatá. Passamos 2 dias comendo lá, todo mundo, tá, depois voltamos, gravamos não sei onde e tal. O resultado foi um resultado interessante, porque as pessoas hoje, Geraldo, você diz assim, o que acontece hoje com os clientes. O cliente paga hoje R$4.000 para exibir uma vez um comercial, mas ele não paga R$4.000 para produzir um filme. Ele prefere gastar isso, né? R$500 de fazer umas cartelas. Você vê um filme como esse aí, para fazer hoje é difícil. Eu fiz um pro Engenho São Paulo, mas a maioria dos filmes, eu tenho dinheiro não, viu? Letal, não sei o quê. Só tenho isso. Aí você... Olha, a gente vai ter que ir um intervalo comercial e volta já já, porque tem muito mais filmes, muito mais histórias e muitas revelações que a gente vai fazer aqui no programa. A gente volta em 1 minuto. A professora paulista Alice Bianchini desembarca em João Pessoa nesta sexta-feira. A jurista é uma das convidadas da OAB da Paraíba para as comemorações relativas ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser comemorado no dia 8 de março. A palestra acontece sexta-feira, dia 4, às 4 da tarde, na sede da instituição, tendo a violência de gênero e feminicídio como pauta. Olha, o nome é curioso, né? Mas está em voga e é bem importante. Aliás, é a OAB quem está abrindo essa agenda que as mulheres vão ter assim de celebrações durante todo o mês de março. Tem semana, eu acabei de receber um e-mail no escritório que diz que é a semana de 12 dias em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Cada dia mais, na verdade é o mês de março simboliza realmente a comemoração para elas. Isso é muito bom. Uma grande manifestação afrocultural será realizada nesta sexta-feira na Casa da Pólvora, no centro histórico da capital. O afoxé Ilê Avá mostrará um espetáculo de música e dança africanas. Criado em 2014, o grupo foi destaque do aniversário de 30 anos do Bloco Muriçocas de Miramar, na prévia carnavalesca deste ano. O show começa às 5 da tarde. Uma opção muito boa para quem quer começar o final de semana assistindo o diferente, né? As raízes africanas estão sempre muito presentes na nossa cultura e aí passar lá no Teatro da Casa da Pólvora, um teatro recentemente construído que faz parte de uma composição ali da Casa da Pólvora, que tem bar, o teatro e ao Centro Histórico sempre é um programa muito gostoso. Bom, mas a gente vai voltar a conversar agora com Alberta Sela, publicitário. Você se sente assim, famoso, consagrado, tem alguma vaidade em você que você sabe que você é um bom profissional? Isso pesa na hora que você está começando a construir suas coisas? Não, nunca aconteceu comigo, é engraçado. Nunca nem pensou, né? Não, nunca pensei nisso. Meu jeito é muito diferente, sempre foi muito simples. E como é você? Como é que eu sou? Sim. Eu sou um cara que gosta de fazer tudo, não é? Sou uma pessoa assim que procura ser o mesmo para todas as pessoas, diferentes de redes sociais. Eu acho que eu sou solidário, eu acho que, entendeu? O que é que eu penso? Eu gostaria que tivesse um mundo melhor. Sou uma pessoa muito família, né? Isso. Família, olha aí. Você é um homem de quantos filhos? Tenho 4, mas a minha mais nova tem 8 anos. 8 anos. Está me vendo com certeza agora. Cora, né? Cora, que é uma homenagem à minha mãe. Isso. E assim, eu sou família porque acho que família... Eu acho que você também é bem assim, né? Família é uma alicerce, a base de tudo, né? É verdade. Quando você tem família, a gente enfrenta o mundo com muito mais facilidade. É verdade. Então eu acho que assim, eu procuro ser dócil, procuro ser
Nós procuramos, assim, você me parece uma pessoa muito calma, né? É assim, foi assim sempre? Sempre. As pessoas até têm alguém que ficava com raiva de mim por causa disso, né? Pô, o mundo tá acabando, você tá aí e tal. Assim, os agitados, né? Muito zen, né? Muito zen. Muito assim. zen. Você se classifica assim, zen mesmo? Classifico, né? Acho que até as pessoas assim, né? Sem ter nada a ver com o horóscopo, mas acho que as pessoas de peixe são as pessoas assim, né? Meio... Não é? Dizem que até o signo de Jesus Cristo, né? Que é aquela coisa assim, meio transcendental. Bom, né? E talvez seja por essa coisa zen que você pensa, imagina e cria, né? Mas você falou a história de vaidade, eu acho que vaidade é uma tolice, porque assim, as pessoas têm determinados dons, assim, acho, não é incrível, né? Dá para uma coisa, faz outra coisa, então assim, cada um tem seu dom, não quer dizer que você seja genial, que você não é eterno também, né? Tudo é muito efêmero, então eu nunca tive isso, no tempo de Genival da GR, né? Que você Você lembra dessa época, né? Como a agência era, né? As mulheres trabalhavam lá. Viajava. Figuras assim bem... Quando a gente ganhou o primeiro prêmio lá, que foi o... Criatividade. Salvador. Sim, em Salvador, a gente foi em Salvador. Foi em Salvador, então as mulheres levaram até maquiador, tu lembra disso? Foi, lembro, aquela coisa era Quintela. Assim, era Quintela, maquiador. Quintela que tá no então mercado tinha aquela coisa assim, mas aquilo ali nunca me tocou, né? Eu sempre achei nada, eu sempre estava fazendo trabalho. E quem eram essas mulheres? Eu sei, né? Mas você vai ter que dizer aqui agora. Eu vou ter que dizer, mas você sabe que publicaram uma foto de uma dessa, foi maravilhosa. Quem publicou essa foto foi Fátima Zenaide, de um evento no Hotel Tambaú, que era Astrid Bach, Lúcia, né? Lúcia Sabarreto. Que mora nos Estados Unidos hoje. Astrid Bach trabalha numa emissora de televisão aqui de João Pessoa, é colunista de muito tempo. Cecília Miranda, dona de uma casa hoje e já de muito tempo, faz casamentos, aluga roupas, tem casa de recepções. A primeira dama, que era a Rose Silveira. E a primeira dama, que é a Rose Silveira, que é uma mulher hoje que tem programa aqui, a nossa colega no Sistema Correio de Comunicação, na RCTV. Exatamente. Ela tem um programa de televisão e hoje, ao contrário do passado, que ela era uma brasa, estava em tudo e queria tudo, hoje ela tem uma vida bem comedida, evangélica, dedicada ao marido, Milton Matera, que é um executivo da área de hotelaria, que ficou muito famoso aqui, né? E hoje ela tem um programa aqui na RCTV, que é uma vez por semana, mas está aí, em evidência de alguma forma. A época das premiações, assim, primeiras premiações, que era aquele prêmio Norte-Nordeste, né? Você sabe que o Genival, na agência dele, naquele trabalho que a gente fez, chegou a ganhar um prêmio nacional, né? Talvez seja o único prêmio nacional que tem aqui, acho que era esse, que a gente fez para um café lá na época. Mas existia nessa conversa sua aí que você está falando. Quando foi que surgiu a oficina de propaganda? Que é a sua... A oficina já foi de grande agência 89, 88, 89, né? Que foi uma iniciativa... Época, final dos anos 80. Final dos anos 80, e né? durante os anos 90 inteiro, né? Inteiro. Né? Assim, foi muito forte. O auge foi talvez os anos 90 ali, foi o auge da gente, né? Começou com quem? Você... Eu, Milton e o Artinho. Milton Nóbrega, que faleceu o ano passado, né? O ano passado. Ou retrasado? Retrasado. E Martinho Moreira Franco, que deve estar assistindo também, porque ele é piolho e está toda hora queridíssimo, né? Inteligente demais. Uma pessoa queridíssima, uma pessoa ótima, então, inteligente. Mas Martinho era sócio mesmo? Não, Martinho não era sócio, Estava sempre no entorno. Mas a gente estava lá toda hora, a gente gravava muito junto, né? Campanha de turismo, você lembra, né? Campanha de muita coisa. Como foi assim. essa união? Vocês trabalharam, se conheceram, eram amigos? Como era isso? Como é que foi a união? Como é que foi a união? Deixa eu lembrar aqui. Não lembro. Lembro, sim. A gente começou na história do governo Buriti, não foi naquela época que Martinho me chamou. Martinho era secretário na época do governo Buriti. Secretário, aí teve uma campanha de Buriti para governo, né? Isso. Não foi 88, 89, não sei por ali. Foi a campanha para governador. 86, né? Aí, 88, 89, ele estava no exercício do governo, né? Foi. Então foi 86, estava no tempo da GR e tal, não sei o quê. Tinha outras agências fazendo, aí resolveram chamar a gente. O negócio está muito bom não, a gente quer melhorar. Aí foi lá. Eu nunca tinha feito campanha política. Aí cheguei lá e disse, como é que a gente faz para fazer a campanha política? Aí disse, não, vamos melhorar aqui essa campanha, tá? Me chamaram, tinha uma música que já existia. Isso. É difícil fazer campanha para políticos? No exercício não é difícil, não é difícil. Eu prefiro fazer privado, né? Não é difícil. Eu acho que privado você solta mais, sei lá. Mas aí tem a história de fazer essa campanha e tal, e aí eu fui para o Rio de Janeiro, tinha uma música, vamos fazer uma música. Aí eu fui lá para o Rio de Janeiro, para ter pessoal e tal, eu disse, vamos pegar uma banda. Aí mesmo que a gente pegou a banda de Gal Costa, que era uma banda fantástica.
Aí eu cheguei no estúdio lá para fazer assim uma banda, fiquei até arrepiado quando eu vi lá, porque os caras tocavam muito. É bacana essa porque você sabe que eu flerto muito com a música, né? Estou até compondo muito de novo agora e tal. Tá compondo? Sempre componho, né? Tem uns trabalhos com o Liz aí, a gente tá tentando emplacar umas músicas novas, estou seguindo outra linha agora e tal. Eu sempre estou, né? Toda a vida. Eu acho que o ambiente que eu me sinto melhor é ambiente de produção, de estúdio, sempre foi, não era nem criar. E estúdio de gravação de música. Aí você me solta, eu fico... A gente está falando de publicidade, você também tem incursão na música, você teve no rádio, você teve no jornal. Mas isso é uma coisa assim que eu debati que as pessoas não têm muito hoje, Gera. Por exemplo, eu fiz teatro, fiz música, entendeu? Literatura, que eu sempre tive no meio, então eu sempre fiz um monte de coisa. Essas coisas assim é que me ajudaram a entender o mundo e a criar. Eu acho que a pessoa não pode estar omisso. Não, você não pode ignorar. Vai para a universidade e se for. Não, as pessoas hoje não querem ler muito, é muito complicado isso, né? Tem que ler bastante, eu acho que isso aí... Então, assim, teve a história da música. Aí a gente pegou a música, fez a música de Gal Costa e fez outra música, claro, né? Com o grupo Gal Costa. Aí quando eu cheguei aqui, que apresentei, os caras ficaram loucos. Pô, como é isso e tal? Aí na época trouxeram o Ricardo Miranda, que era um cara que tinha ganhado um prêmio em Cannes, para poder, trouxeram a produtora para fazer parte dos últimos programas de vídeo. Aí quando chegou aqui para fazer, Ricardo era gordão, assim e tal. Aí quando chegou aqui, Ricardo adoeceu. Ele tinha havido uma equipe famosa lá, que fazia os programas de televisão e tal. Aí o cara adoeceu. Aí disse, olha, não tem que dirigir não. Pede esse cara para dirigir aí, eu, né, a Cela, né? Aí eu fui dirigir essa equipe. E foi daí que eu comecei a tomar muito gosto pela direção, porque eu gosto muito de dirigir hoje em dia. Então eu comecei a dirigir. Foi assim que nasceu a oficina. Depois de sair, a gente se reuniu, vamos continuar junto e tal. Fez esse trabalho. É um inferno, porque ele, como diretor, pede para a gente repetir 50 vezes uma mesma frase, mas fica melhor. E é por isso que sai bom. E eu queria, antes de ir ao intervalo comercial, pedir mais um comercial para a gente sair. Vamos mostrar aqui no sistema, ver se está aí. O do sistema, dos 60 anos. Eu gosto muito desse filme, acho. Tá não? Não tá? O que é que tá aí? Mas tá aí também. Não tem nenhum outro, não? Eu tinha separado 6 aí, não sei. O da cachaça vai ter. Então vamos mostrar da Cachaça São Paulo. A produção também, cara... Este ano a musa da Copa e do Verão é uma gorduchinha, a mais gostosa do Brasil. Ela é a única que não pode faltar na sua praia, na sua festa e no futebol. E que combina com tudo a qualquer hora, em qualquer lugar. Cachaça São Paulo Cristal, pura e geladinha. É redondinha e vem na medida certa para conquistar você. Não deixe de visitar o nosso site e marque um encontro com ela. São Paulo Cristal, o sabor do verão. Beba com moderação. Pois é, esse foi um dos trabalhos dele que a gente, na volta, vai mostrar também a convivência com celebridades nacionais no trabalho que ele desenvolvia aqui. Mas isso depois do intervalo. A gente volta já. Only my shadow knows. Então, estamos de volta conversando aqui com Alberto Acela, publicitário, homem de televisão, jornal, multimídia. É mais ou menos por aí. E aí a gente, antes de ir ao intervalo comercial, disse que ia mostrar um retorno, mais um comercial do Cast. Você tem números de quantos comerciais você já produziu na sua vida? Não, né? Eu não, mas, por exemplo, se você olhar com essa celebridade que você falou aí, eu também me especializei muito nisso, né? Em trabalhar com artistas. Eu acho não é assim, ruim, não é chato não, eles são confusos e... A maioria termina sendo legal. Muito. Porque eu digo sempre no artista, você pega um artista de novela, um cara de cinema, assim, fiz com vários aí. Assim, o que é que acontece com essas pessoas? Ela no instante percebe se você entende ou não do métier. Então, se você entender, respeita. Então, eu fiz vários. Só que o Cristiano Taulano, por exemplo, eu fiz 11 comerciais. Não deu nada. Um no Rio e 10 aqui. 11 comerciais com uma pessoa só. Tanto que depois a gente tem intimidade já. Claro, né? Ele tá comigo, o André, ela gosta muito de André e tal. A gente se contava nos cantos, porque fazia tanto. Aí uma vez eu fiz, inclusive, no Rio, né? Porque o cliente era mais barato, a gente foi lá, tá, você está aqui também, vem para cá, tá. Aí termina fazendo com essas figuras, é interessante. Quem foi mais difícil dessas celebridades que você fez? Assim, não sei, talvez assim, a Carolina Ferraz tenha sido um pouco, né? Assim, apesar de ser uma grande figura. Diz que ela é muito difícil também mesmo. Mas é o seguinte também, eu acho que nesse dia também foi uma coisa engraçada que aconteceu, eu sempre conto isso, né? Eu fiz 3 comerciais, porque a gente, para baratear a história, né? A gente fazia 3 comerciais num dia, incrível isso, né? Toda vez, 3 comerciais, porque era mais barato. Ela topava, quem vinha topava, Cristiano Taulano ia para cá, eu fazia 3 comerciais, o cachê é X. Aí eu tinha que montar 3 cenários, achar um lugar, matar 3 cenários e rodar 3 filmes. Muita responsabilidade, mas eu tinha que fazer e tal. E uma vez eu fiz com ela, foram 3 filmes também, a gente fez lá com vídeo, foi. Não, é legal, ela até tem um livro de culinária muito bom, inclusive, ela é expert nisso.
Mas aí eu fiz o comercial e depois uma cena lá eu não estava gostando. Ela linda, mas chata. Ela não estava gostando. Aí eu fiz o comercial assim, quer dizer, eu não estava gostando da cena. Sim. Aí, depois que eu tinha repetido a cena 30 e poucas vezes, aí ela disse, diretor, acho que você está brincando comigo. Eu digo, não, estou não, Carolina, porque eu ainda não gostei muito não, mas tudo bem, vamos terminar por aqui, vamos mudar. 30 e poucos comerciais para fazer trabalho novela. Mas no mais, assim, no mais das vezes, não, tal. Essa que a gente vai ver agora é o comercial da Vertical com Fernanda Vasconcelos, que é linda, né? Menina muito bonita. Bonita, ela nova, né, também. Novinha. Vamos ao... Summer Breeze aí, o comercial que ela tá muito Sol e brisa o ano inteiro. Esse é o seu novo estilo de vida. Morar na beira-mar de areia dourada. Muito mais do que uma praia. Um verdadeiro paraíso particular. Summer Breeze, da Vertical Engenharia. 3 e 4 suítes em um espaço exclusivo na área mais valorizada da orla. E olha que tudo isso foi pensado para sua família viver em um ambiente exclusivo, com privacidade e segurança. Summer Breeze, o seu novo endereço na beira-mar de areia dourada. Vendas Sólida, 3015-7000. A gente sempre fica com a impressão de que essas imagens foram feitas aqui, mas não foram feitas aqui, né? Ou foram? Foram feitas aqui. Foram feitas aqui? Interessante, né? Ali perto do Lovina, essas imagens foram feitas no Lovina. Aquelas cenas internas são do Lovina e ali na beira-mar do Lovina. A fotografia é espetacular desse filme, maravilhoso, né? Eu acho que deu fotografia aí, daí então rolou. Foi um filho nascendo cada comercial desse. Isso mas uma coisa que você aprende com o tempo também, no começo você fica muito nervoso. Primeiro comercial foi fazer com o Cristiano Tolano, eu fiquei nervoso, assim, a gente foi fazer. Porque eu nunca tinha, todo mundo dizia que ela era uma pessoa difícil, eu nunca tinha feito. Aí depois, né, aí eu fiquei nervoso. Uma coisa que você aprende com o tempo para não ter mais, assim, esse nervosismo, você dormir. Saindo um pouquinho do comercial, eu quero voltar à oficina de propaganda e especialmente a Milton Nóbrega. Como foi a relação, como foi conviver com uma pessoa tão consagrada, tanto quanto você? Acho que a consagração aí ficou acho que em duas frentes distintas, né? Ele fala para direção de arte, né? Eu faço como essa foi a parte de convivência redação, com criação. ele e como você se sentiu depois da partida dele, que foi inesperada? Depois da partida dele foi inesperada, né? Engraçado, eu acho essa história de Milton muito curiosa, assim, essa história da morte dele. Porque, primeiro, tudo bem, né? Ele fumava muito, né? Ele era muito estressado e tal, trabalhava demais. Mas, assim, como eu soube da morte dele, né? Eu estava na casa de Liz, a gente estava lá vendo o negócio de uma música e tal. E, de repente, eu comecei a olhar o Instagram, né? Aí tinha uma postagem de Astrid Baco, nunca esqueci. Quando eu olhei, passei assim. Acabou de morrer agora, publicidade de Milton Nóbrega. Como? Porque eu estava ali, não tinha nem ideia, nem noção, né? Assim, como foi a relação... Você soube nas redes sociais? Sim, no Instagram. Aí eu procurei saber, não, é verdade, não é, tal. Assim, mas assim, uma relação boa, porque a gente fez muitos trabalhos bons, assim, né? Eu tinha umas sacadas, e eles conseguiam reproduzir aquelas sacadas legais e tal. Você sabe que ele era um excelente capista, né? O cara tem os capas aí dele, maravilhoso. Várias a convivência era apenas profissional ou havia uma fusão? Não sei, nunca soube avaliar muito isso, não. Mas diga a você que depois que ele morreu, ele passou algum tempo a sonhar com ele quase toda noite, nas mais diferentes situações. Eu achei que ele queria dizer alguma coisa a mim. Eu dizia, olha, eu não sou espírita, né? Mas o cara dizia, eu acho que ele quer alguma coisa, ele quer alguma coisa. Porque foi várias vezes, assim, 20, 30 vezes. Eu digo para ele que alguma coisa ele quer me dizer, alguma coisa assim. Mas isso serenou, né? Não, serenou, agora serenou. Acho que também rezei muito, sério que ele podia ter rezado uma missa. Você é religioso? Você é muito religioso? Sou, né? Poderia até ser mais, né? Porque minha sogra trabalha na cura com Dom Aldo, né? Então, assim, então lá em casa a religião está ali, assim, tá presente, tudo. Eu sempre fui, né? Porque assim, mamãe me levava sempre para a missa todos os domingos, aquela história. Onde? A missa onde? Lá no centro? Lá no centro, a gente morava no Roja, ali na Catedral Nossa Senhora das Neves, então a gente ia para a missa e toda data comemorativa a gente ia para o cemitério, né? Tá, meu pai morreu, eu tinha 4 anos, a gente ia para lá e tal. Não é aquela... Aí, de repente, a religião, eu acho assim, é difícil, né? Você diz assim, o cara é ateu até a hora que o avião vai cair, né, já? Aí no instante tem um Pai Nosso, uma Ave Maria e uma promessa, não é isso? Então, eu queria... Tem comercial, é inevitável a gente conversar com isso, porque a relação com o Alberto Sela é muito grande, de amizade. Ele acabou de falar no pai dele. O pai dele foi um grande amigo do meu pai. E aí, embora a gente seja de gerações distintas, ele é um pouquinho mais velho, então a convivência era profissional. Quando eu enveredei no mundo da sociedade paraibana, né, na crônica social, a gente aproximou mais.
E aí fiz muitos trabalhos, participei de muitas ações das empresas que ele estava presente. Ele teve participação na primeira coluna, o primeiro layout de coluna, diagramação da minha primeira coluna no jornal O Momento. Aliás, na primeira grande revolução, que foi logo assim no primeiro ano, foi o projeto de Alberta Sella. Tive sempre presente, mas teve um momento em especial que a relação Gerardo-Sella ficou maior, né? A gente extrapolou os nossos limites. E aí foi com esse comercial. Vamos passar aí o comercial. Depois de lançar o São Michel, o mais belo projeto imobiliário da Paraíba, a Água Azul do grupo com Serpengé apresenta Boulevard Saint-Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com 4 suítes, sala para 3 ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá, para recomendar este empreendimento que eu assino embaixo. Boulevard Saint-Germain no Altiplano Nobre. Vendas Execute. Então, você imaginava que isso pudesse acontecer? Não imaginava não, mas assim, eu acho que o jogo foi cantado várias vezes, né? Eu não entendi que o jogo tenha sido cantado, porque eu botei isso e tal. A gente discutiu na hora de gravar também, você, se isso não daria problema. Depois alguns amigos meus também começaram a dizer, vamos tirar isso do ar, você sabe que você foi muito pressionado também pelas pessoas. Muito mesmo. Então assim, Martinha não estava comigo nessa época. Se ele tivesse, eu acho que ele não teria deixado. Uma série de coisas, entendeu? A Zé Wilmer não viu tanto. Isso. Depois que estava no ar, eu não sei se teria ido para o ar. Sim. Entendeu? Mas depois que foi inevitável. Agora, assim, você tem que ver a importância dessa história. Quem me falou isso foi Jurandir, né? Da Mix Mirantes, uma vez. Nossa, alguém devia te dar uma comenda, um negócio, por ter feito esse negócio. Se foi assim, como depois eu disse em entrevista, que não foi uma coisa que eu fiz querendo. Isso. Se foi um acidente de coisa percurso. Normal. Mas assim, você só pode mensurar a importância desse meme quando você vê que o YouTube, quando fez 10 anos, né, relacionou 10 vídeos que marcaram os 10 anos e esse está no meio. Então, acho que isso aí é uma coisa que está acima de qualquer coisa. Assim, se você pode questionar, mas assim, daqui a 10 anos, 20, 50, vai estar escrito lá que teve um meme, um dos primeiros memes no Brasil. Você sabe que teve 3 trabalhos no Instituto Massachusetts de Tecnologia, 3 trabalhos de pesquisa com o nome Luísa do Canadá, porque foi inspirado exatamente nessa meme. Até hoje aqui a Lina aparece até hoje. Agora você disse uma coisa muito curiosa, o telespectador vai entender o que eu estou falando aqui. Quando eu recebi o roteiro feito por Sella para repetir esse texto aí no vídeo, eu li e a frase me chamou a atenção, eu achei que poderia dar um sentido assim meio exibido. E aí conversei com ele antes da hora de gravar. E ele me convenceu, foi ele que me convenceu, que ele chegou e disse, olha, que enquanto se investe em educação, nunca haverá críticas para isso. Com essa argumentação dele, eu disse, então tá bom. Aí fui e fiz. Só que na hora de fazer, na repetição das frases, de todas as imagens, de tudo aquilo que a gente faz com a direção de Alberta Sella, que repete, faz de novo, não ficou melhor, pode ser melhor, não, aumenta um pouquinho, ele vai dando a direção. Uma das vezes eu suprimi 2 palavras por conta do tempo. Toda vez que somava tinha 24 segundos e você tinha um pouco mais de 24 segundos e queria chegar a 24. Aí deu, porque a frase na verdade era: foi por isso que eu reuni toda a minha família, menos Luísa, que está estudando no Canadá. Aí eu tirei o estudando, ruim de falar e grande, e aí foi por isso que eu reuni toda a minha família, menos Luísa, que está no Canadá. Mas isso é uma coisa óbvia, né? As pessoas, uma vez me chamaram para dar uma palestra em São Paulo, logo depois, para um evento lá sobre isso, as pessoas riram demais eu contando a história, porque na verdade era uma coisa óbvia já, porque assim, como não é óbvio, repare, quando eu liguei para você, eu disse, vamos fazer. Você disse, olha, Sella, tem um problema. Gerinha está em Noronha e Luísa está no Canadá. Isso é uma coisa que eu disse assim, vamos esperar a Gerinha, porque sem 2 é complicado. Mas era uma coisa lógica, que não tinha nada de... Agora sim, quem ajudou muito a levantar isso, sabe disso, foi algumas pessoas aqui que começaram a querer tirar onda com a gente. Tirar chacota, invejosos do mercado, porque às vezes os caras aqui não batem palma, né? Não é todo mundo, né? É verdade. Mas eu acho assim que... Então, mas foi a história de que as pessoas diziam assim, faça um suco dessa limonada, desse limão, faça
faça uma limonada. Aí o outro chegava e dizia assim, são os invejosos, não ligo para isso. Mas nos primeiros momentos, quando a coisa começou a ficar grande demais, eu fiquei, não posso dizer apavorado, mas eu fiquei apreensivo, porque eu não sabia para onde era que eu estava Eu fiquei muito também fiquei muito apreensivo. Confesso mas a você hoje, olhando para trás, foi interessante. O que é que de positivo trouxe para a sua vida isso aí? Isso é uma coisa que a gente está conversando aqui, viu? O telespectador está sabendo aí. Eu não tinha conversado isso ainda com ele. A gente está dividindo esse momento. Coisa também, eu vou dizer a você, no primeiro momento causou muito impacto em mim. Eu fiquei um pouco sem entender. Eu só comecei a entender um pouco depois, assim, que estava acontecendo aquilo, né? Fiquei, assim, um pouco assustado. Quando nós fomos para São Paulo para fazer o filme porque seguinte... quando eu fiz o comercial, a gente estava naquela época, né? Fez o comercial e eu fui para São Paulo, que eu tinha prometido umas férias para minha filha. Foi. O Parque da Xuxa, temático. Eu quero ir e tal. E você lá e a coisa explodindo. A coisa explodindo e eu lá, comecei a ficar assustado pela distância. Muitas pessoas me ligaram, tira esse filme do ar. Eu digo, não vou tirar não, para que eu vou tirar? Deixa para lá, eu também estou aqui. Assim, então, assim, primeiro, uma lição que não é fácil fazer isso. Não nunca mais consegui fazer, não conheço ninguém também que faça. Eu não conheço lá no mercado publicitário quase ninguém. Assim, o cara diz, tudo bem, você fez assim o assado, mas quantas pessoas não perseguem isso, né? Para ver se faz. Vivem querendo. Aí eu não estava pensando em nada disso. Tanto que na época eu fiz uma entrevista lá na Folha UOL, na época, e Stalemi até comentou depois, que ele disse assim, ela foi a mais ilustre que eu vi na minha vida. Que você foi sincero, que não sabia o que ia acontecer, nem o que estava fazendo. Então, assim, você tem que ser muito humilde. Não, você devia ter dito assim, claro que eu fiz, né? Eu sei fazer. Podia assumir, né? Podia assumir, mas assim, não faz parte da minha natureza, é uma das coisas da minha personalidade. Eu jamais mentiria. Não sou outra coisa curiosa para a gente falar aqui para o telespectador, que nós fizemos esse trabalho, você criou lá o texto, eu repeti e tal, houve essas diferenciações muito sutis, mas a gente tinha discursos que mostravam verdade mesmo. Você dizia que fez sem saber e eu dizia que você tinha feito, que não tinha sido eu que tinha criado aquilo. Porque há uma cobrança da mídia de dizer, mas por que você disse isso? Mas não fui eu que disse, foi o publicitário mas assim, eu sempre disse o seguinte, eu apenas disse a verdade, o óbvio. É. Eu não criei uma coisa imaginária. Isso. Entendeu? Ela estava no Canadá, tudo bem. Então, assim, esse óbvio eu falei, certo, mas poderia não ter dado. Há uma série de explicações aí que eu já vejo sobre isso, assim, mas a principal é o seguinte, é como a frase está formulada. Isso. Eu sempre achei isso, porque, assim, todo mundo está aqui, menos Luísa. Né? Minha mãe viajou, não sei o que, meu pai foi com a família, menos Luísa. Quer dizer, dava margem para diferentes variações. Por causa porque tinham menos. Eu acho que é isso, mas eu não quero dizer que eu fiz, porque eu achei que ia ter um menos. Isso é uma coisa curiosa. Olha, o acervo de informações e de postagens e de acontecimentos em relação a isso dá um livro maravilhoso que eu vou fazer. Dá, isso tem que ser. Eu pensei em fazer muito depois daquele ali. Eu pensei em fazer na hora. É histórico, lógico. A gente, sem saber, entrou na história, né? Exatamente. Graças a Deus entramos bem e entramos bem literalmente, né? Porque foi bom para todo mundo. Nada ruim. Agora, antes da gente encerrar, e também já bem inspirado, porque logo depois do programa vai entrar o Melhor Escolha. Eu quero saber a decisão do Melhor Escolha aqui na TV Correio, com repercussão na RCTV, quando surgiu e quais são os propósitos para poder a gente... Terminou isso, tchau, fica com o Melhor Escolha, porque vai entrar no ar. Assim, houve uma série, assim, eu tinha vontade de fazer esse projeto. Eu tinha até outro projeto anterior aqui, que eu tinha falado, que a gente começou a conversar, que era um programa, assim, para os colégios, né? Uma parceria, começou com uma parceria com a Anchieta, mostrada aqui a Agito, eu ia fazer até um programa, né? Não chegou a morrer ainda não. Ia ser apresentado por Serginho Montenegro, né? Grande figura daqui, gosto muito dele, está na casa. Mas aí um dia teve um evento lá no Sinduscom, eu estava lá, Beatriz estava lá com Paula e tal. Você estava lá junto também. Eu lembro que você foi que falou no evento do Sinduscom. E ali começou a amadurecer. Paula disse, a Beatriz vai dizer, vamos conversar essa semana. Aí eu sentei e comecei a conversar. O formato do programa é um formato diferente. Eu já tinha feito vários programas na minha trajetória de imóveis. Mas é como tem outros aqui em João Pessoa, o cara falando, entrevistando, aquela mesma coisa, oferta. Então eu queria mostrar o universo do mundo de imóveis, você sabe que é uma coisa assim, interminável, que não tem fim. Demais. Aí eu comecei a fazer isso aí, a gente foi juntando, tive uma maior, deram muita força para isso. E assim, me entusiasmou a tal ponto que eu estou fazendo outros projetos na televisão, né? A história de pular para a televisão, os caras multimídia. Eu gosto de televisão, já tinha feito assim, estava louco para voltar, voltei.
Acho que voltei em grande estilo. Realizando um trabalho bom, num horário bom. Estou fazendo uns projetos agora também para casa, né? Os projetos artísticos aí, estou fazendo umas campanhas. Isso. Vamos fazer a campanha Internacional da Mulher, que está muito legal, homenageando mulheres que fazem a diferença na Paraíba, realmente. Isso. E depois vou fazer um projeto também contra a dengue e daí para frente a gente vai embora com as coisas. O céu é o limite, porque a vida rola e tudo vai dando certo, não é isso? Exatamente. Roberta Sela, obrigadíssimo pela sua presença aqui. É sempre uma riqueza a gente estar conversando, porque as boas conversas vão fluindo, não é isso? É isso. E aí a gente encerra o papo aqui, mas você vai ficar com o trabalho de Roberta Sela no Melhor Escolha, porque depois do programa gerado, ele entra no ar, em seguida você vai escutar as conversas futricas, as fofocas de Hermes e Luna aí no mundo político paraibano. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, hein? RCTV, não esqueça. Do seu jeito, pra você.